Olá, eu sou Geise Crepaldi, sou pedagoga e mestre em educação e hoje nós vamos trabalhar com um termo muito interessante que é o termo desenvolvimento. Claro, esse termo é a composição de uma palavra, a palavra envolvimento, que significa estar protegido por um envoltório, com o prefixo des. E o prefixo des significa negação. Assim como desqualificado é alguém não qualificado, desnutrido é alguém não nutrido, desenvolvido é alguém que não está protegido por esse envoltório. Então, se desenvolvimento é não estar envolvido, é não estar protegido, quando eu entendi isso, eu pensei, nossa, não quero nunca que nenhuma criança se desenvolva, né? Mas acho que pensar no útero é uma coisa muito legal. Se você pensar que o bebê dentro do útero, ele está provido de alimento o tempo inteiro, de uma temperatura constante e também de proteção contra choques externos, esse bebê está numa condição tão maravilhosa, tão paradisíaca, mas chega um momento que ele precisa se desenvolver desse útero, porque permanecer ali, já estando pronto para sair, pode significar a morte do bebê ou da mãe. Então, da mesma forma que acontece com o útero, acontece também conosco. Se nós permanecemos dependentes de certos cuidados, significa a morte de projetos pessoais. Por isso, o desenvolvimento é necessário, porque se a criança permanece amarrada aos cuidados da família de origem, ela não consegue se envolver com projetos próprios. O ato de se desenvolver é justamente o ato de realizar a própria vida. É um ato de autonomia, é um ato de libertação. O desenvolvimento acontece de forma integral em 3 frentes: física, emocional e cognitiva. A gente considera que até os 7 anos, mais ou menos, a criança está maturando o seu desenvolvimento físico. É claro que o desenvolvimento emocional e cognitivo também estão acontecendo, mas presta atenção numa criança pequena, pode perceber que ela não consegue ficar parada por muito tempo, ela se agita, ela tem movimentos bruscos, então ela está ainda maturando o seu físico, o seu corpo físico. Depois, numa idade escolar de 7 até mais ou menos 13 anos, por aí, a criança está desenvolvendo suas habilidades mais emocionais, porque o contato com o grupo faz com que a criança se depare com outras formas de ser. E muitas vezes ela precisa ali trabalhar a sua raiva, a sua angústia, a sua timidez, suas dificuldades de comunicação. Por isso, esse é um período de desenvolvimento emocional muito intenso. E em seguida, os jovens, de 14 anos até 18, 20, 21 anos por aí, eles estão no seu amadurecimento cognitivo. Montessori chega a falar que eles desejam pensar por si mesmos, Então, ao longo desse desenvolvimento, que vai de 0 a 18 anos ou 0 a 20 anos mais ou menos, a gente está formando o nosso ser. Nós estamos formando os nossos valores, estamos formando os nossos interesses. E o grupo tem muita força nisso. Nós podemos nos desenvolver em apenas uma das dimensões, como a cognitiva. Muitas famílias dão muito valor ao desenvolvimento cognitivo, querem que as crianças tirem boas notas, que elas se deem bem na escola, às vezes não levando em consideração o desenvolvimento físico e emocional. Ou nós podemos nos desenvolver plenamente nas 3 dimensões. Só retomando então que existe um período ótimo que vai de 0 a 18 anos. Nessa fase a gente está formando os nossos valores, as nossas crenças, a nossa personalidade. E a gente está também muito envolvido no grupo. A família, a escola, os amigos. Esse nosso envolvimento com o grupo faz com que a gente seja muito permeável a mudanças. Depois dessa fase, nós também podemos nos desenvolver. Nós nos desenvolvemos ao longo de toda a nossa vida, mas mudar é um pouco mais difícil, porque exige 3 coisas. Primeiro, que a gente tenha noção do que nós precisamos melhorar. Então, nós precisamos nos conhecer muito bem. Segundo, nós precisamos ter força de vontade, querer mudar. E terceiro, é muito difícil mudar algo que já está consolidado. Então, nós precisamos reaprender a ser. Isso nem sempre é fácil de fazer. Faz parte, então, do desenvolvimento aprender a cuidar de si, aprender a se responsabilizar por suas ações, conhecer a si mesmo, conhecer seus próprios sentimentos e suas sensações. Somente uma pessoa desenvolvida é capaz de se envolver com o seu futuro, com seus projetos e é capaz de ter gratidão pela sua origem.
Se um adulto não se desenvolveu, ele é apenas uma criança que cresceu, mas continua com características da criança que foi um dia. Em geral, são pessoas que não conseguem se envolver em projetos coletivos, são pessoas que pensam sempre em si mesmas em primeiro lugar e são pessoas que acham que as suas vontades têm que ser atendidas. Infelizmente, também por uma característica mais agressiva, essas pessoas acabam ocupando altos cargos, seja em nível político, em nível empresarial, e sendo muito bem-sucedidas em suas carreiras, mesmo não sendo desenvolvidas. Às vezes por um desenvolvimento cognitivo muito elevado, onde elas são extremamente técnicas, mas num senso de emocional muito pobre e explosivo, elas acabam então criando um clima difícil ao redor de si, o que faz com que muitas delas não sejam realizadas, embora sejam bem-sucedidas. E com esse encontro com a palavra desenvolvimento, espero que você tenha entendido que é necessário a gente oportunizar o desenvolvimento integral para as nossas crianças e adolescentes, físico, emocional e cognitivo. Muitas vezes com isso pode ser que a gente precise se fazer desnecessário. Eu sei que na função de pai, mãe ou educador, a gente quer sempre colocar embaixo das asas das crianças, mas isso não é bom nem para elas nem para nós. Que a gente possa aprender um pouco mais. Conte comigo para o que precisar. Um abraço e até o próximo encontro com as palavras.